Deus vê você. E isso é bom até certo ponto. Quando a gente pensa na frase Deus me vê, a gente logo lembra de um cenário em que a gente tá passando por dificuldades, de um momento em que a gente precisa de ajuda e a gente vê em Deus o nosso socorro. A gente vê que Ele tá com a gente. E um ótimo exemplo disso na Bíblia é quando, em 1 Reis 19, a gente vê Elias, que desafiou os profetas de Baal. Peguem todos os profetas de Baal, não deixem um só escapar. É o quê? E ele acaba sendo ameaçado por Jezabel. Então ele vai pro deserto, passa por um processo de depressão e Deus vê ele no deserto e cuida de Elias. Mas eu não sei se você já pensou que Deus, em toda a sua onipresença, ele estando em todos os lugares e em toda a sua onisciência, ele tendo conhecimento de todos os nossos pensamentos, de todas as nossas intenções e sentimentos, ele não só vê o nosso sentimento, sentimento de sofrimento, mas ele também vê o nosso ato de pecar. Ih, rapaz. Ele também vê as coisas que fazemos contra ele. E eu queria convidar vocês a ler em Lucas, do capítulo 22 ao versículo de 54 a 62, que vai dizer assim: Eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote. E Pedro os seguia de longe. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi e sentou-se com os que estavam em volta do fogo. Uma das empregadas o viu sentado ali, perto da fogueira. Olhou bem para ele e disse: Este homem também estava com Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, eu nem conheço esse homem. Pouco tempo depois, um homem ouviu ali e disse: Você também é um deles. Mas Pedro respondeu: Homem, eu não sou um deles. Mais ou menos 1 hora depois... Cadê? Me perdi, galera, perdão. Mais ou menos 1 hora depois, outro insistiu: Você estava mesmo com ele, porque também é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, eu não sei nem do que você está falando. Naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou. Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro. E ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Esse com certeza é uma das partes que mais mexe comigo na Bíblia, traição de Pedro. A gente vê que Pedro nega Jesus 3 vezes, mesmo ele tendo sido avisado antes, mesmo ele tendo dito horas antes que ele morreria por Jesus. Mesmo ele tendo vivenciado tantos milagres, ele ainda negou Jesus. Ele traiu ele. E uma coisa que me chama a atenção nessa parte é o comportamento de Jesus. Ele olha firme para Pedro diante da traição dele. E eu gostaria de perguntar: quantas vezes você já teve vergonha de algo que você fez e você teve vergonha de mostrar isso para os seus pais, isso que você estava fazendo? Você quis esconder isso que você estava fazendo com seus pais. Pode ser alguma travessura, um vaso que você quebrou, algo que você fez por acidente, mas teve vergonha de contar e acabou mentindo, não sei. E a gente pode ter um sentimento parecido com esse quando a gente peca, mas a gente normalmente não tem. Quando a gente peca e não tem vergonha de estar fazendo isso e literalmente diante de Deus. Por que você não tem vergonha quando você peca, quando você tá sozinho no seu quarto, quando você tá olhando algo que você sabe que você não deveria estar olhando no seu celular, mas você olha, quando você diz algo que desagrada a Deus numa roda de amigos, quando você fofoca, fala mal de alguém, quando você fala um palavrão e você tem noção de que isso é errado, que isso é pecado, mas você... ninguém vai ver, ninguém nem tá ligando pra isso, meus pais não estão aqui. Mas, cara, Deus tá te vendo. Deus te conhece e Ele tá te vendo. Irmãos, a gente precisa ter a noção de que a gente precisa ter vergonha das coisas que a gente tá fazendo. Não adianta a gente pecar achando que tá tudo bem,
mas a gente não se importar com a presença de Deus nesse lugar. Cara, Deus, Ele tá te vendo. Quando você tá fazendo essa coisa errada, Ele vê você, Ele sabe as intenções do seu coração. E da mesma forma que Ele olhou firmemente para Pedro, Ele também te olha. E não um olhar de de repreensão, mas um olhar de dor. Porque Ele tá vendo alguém que Ele ama traindo Ele. No Salmo 139, a gente vê um claro exemplo disso. Davi, ele fala que aonde ele for, o Senhor vai estar com ele, se for no céu, se for na sepultura, independente do lugar, Deus vai estar com a gente. Ainda mais do que isso, Ele conhece a gente, Ele sonda os nossos pensamentos, sonda o nosso interior, e isso é o que mais me preocupa, porque Deus, ele sabe o que eu tô sentindo, o que eu tô cultivando nesse lugar de pecado, Ele sabe. E mesmo assim, Ele ainda me quer por perto e eu simplesmente desprezo essa presença. A gente não pode ser assim. A gente tem que entender que Deus está vendo a gente, Ele está com a gente quando a gente peca e a gente precisa mudar isso. Precisamos ter um temor pela presença de Deus. A gente precisa ter um temor pela presença de Deus. A gente precisa reconhecer, eu não posso fazer isso, Deus está vendo. Jesus morreu por mim, não para que eu continuasse pecando livremente e depois Deus me perdoe, tá tudo certo. Não, Jesus morreu por você, não para que você pecasse livremente, mas que você se arrependesse, você entendesse o seu erro e compreendesse que Deus, Ele está com você para que você pudesse mudar, para que você pudesse ser transformado. A gente precisa cultivar em nossos corações a vergonha do que a gente faz de errado, do que a gente faz que desagrada a Deus. Precisamos entender que o Senhor está conosco. Ele está conosco nos sofrimentos, mas também quando a gente peca. Precisamos entender que a gente não deve fugir da presença de Deus, é claro. A gente peca, a gente erra, e a gente reconhece que o Senhor está aqui, mas a gente não pode fugir como Adão e Eva fugiu no Éden, não. Mas a gente tem que olhar fixamente para Deus, buscar a verdade na palavra, buscar conhecer quem Ele é. Ele não é só um Deus que olha o nosso sofrimento, olha a nossa aflição e quer cuidar da gente. Ele é sim, mas Ele é o Deus que tem os olhos de fogo, que consomem todo o mal dentro de nós, que nos olha fixamente e quer que a gente mude e não traia mais Ele. Precisamos cultivar o temor pela presença de Deus. Então é esse o nosso devocional de hoje. E lembre-se, Deus está com você e você não deve fugir dessa presença, mas buscar reconhecer o quanto que você precisa dele.